Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que o Deus lhe ordenara. Bem, queridos, vamos a alguns comentários. Eu não vou entrar na polêmica dos primeiros versículos de Gênesis, quanto aos filhos dos homens, os filhos de Deus, mas se tiverem dúvidas acerca disso, coloquem aí nos comentários, eu vou estar indicando algum vídeo para vocês verem, tá? Mas eu quero destacar apenas algumas coisas desse texto. Uma delas é quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, né, de ter criado homens, de ter criado todas as coisas. Nós vamos ver na Bíblia algumas dessas características humanas sendo atribuídas a Deus. Ou Deus se referindo a nós através de uma linguagem que nós entendamos, ou os homens se referindo a Deus através da linguagem que eles têm. Nós temos como referências sentimentos humanos, temos como referências coisas que nós vemos, né? Então, quando fala que Deus tem mãos, que Deus tem pés, não é que Deus tenha mãos e Deus tenha pés. Deus é espírito, mas porque são as referências que nós temos. Quando fala que Deus veio, que Deus esteve, Deus chegou, é a nossa referência da nossa percepção da presença de Deus. Da mesma maneira aqui, quando Deus fala que se arrependeu de ter criado o homem, é uma maneira didática dele nos ensinar de que pesou no seu coração a maldade humana, né? A transgressão humana, a maldade, a iniquidade no meio dos homens, isso pesou e entristeceu. Não que ele tenha sido surpreendido,
mas isso fez com que ele mudasse de postura para que o homem pudesse ser resgatado. Então, pesou no coração de Deus a maldade, porque Deus é um ser perfeitamente santo, então ele decidiu agir de uma forma diferente para que o homem fosse resgatado. Se Deus quisesse de fato exterminar a humanidade, ele teria exterminado, mas não, Deus preserva um remanescente, no caso Noé, e a gente vê na Bíblia vários relatos onde sempre tem alguém ali que teme a Deus, no meio de tanta gente que não tem temor algum a Deus, e Deus, através de Noé, restaura a humanidade. Deixa eu ver o que mais que eu posso destacar desse texto. Vem então Deus falando para Noé como ele deveria fazer, construir a arca, e que ele iria reunir casais de cada espécie de animal e que Noé o obedecesse. E é interessante que fala aqui o texto que Noé também andava com Deus, né? Assim como Enoque. Coisa linda, né? E talvez por ele ter essa relação com Deus, ele entendeu que de fato ele não estava ficando louco, que Deus queria isso dele e que ele deveria obedecer. E diz que Noé fez tudo o que Deus tinha lhe ordenado. Será que você teria a coragem de construir um barco gigante, né, uma arca? Se Deus pedisse isso para você, será que você acreditaria que Deus de fato estaria te pedindo isso e que viria um dilúvio sobre a terra que cobriria todas as coisas que você vê hoje? Meio louco, né? Mas Noé creu, e porque ele creu, ele foi salvo, né? Nós somos salvos pela fé, né? E isso nos é imputado por justiça. Nós vamos ver isso mais para o final da Bíblia, mas é legal quando a gente percebe que tudo se move pela fé. A nossa vida, ela pode ser movida e nós podemos ser salvos através da fé. Noé creu na palavra do Senhor, e ele creu, ele confiou, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Talvez muito que você viva hoje possa ganhar um novo significado ou possa ser restaurado a partir da fé, de um posicionamento de fé. Eu espero que você, não importa qual seja o seu contexto, você possa se apegar a Deus em fé e crer no seu livramento, porque aqueles que creem são salvos. Deus te abençoe.